Olá, boa noite. Mais uma quarta-feira e a gente aqui. Seja muito bem-vinda, você que vai assistir essa aula hoje comigo, essa live. Seja muito bem-vinda também, você que vai assistir essa live num outro momento. E hoje a gente vai falar sobre algumas dicas, né, de atendimento, de procedimento, que se eu tivesse descoberto isso antes, teria me facilitado muito a vida. Então, como eu já falei, eu sempre gosto de trazer para vocês vivências, né? Coisas que eu fui descobrindo no decorrer da profissão, coisas que eu fui aprendendo no dia a dia. Afinal, são 14 anos trabalhando como design de sobrancelha, 7 anos trabalhando como micropigmentadora, né? Então, assim, muita coisa eu aprendi no decorrer do tempo, conforme a profissão e as técnicas foram evoluindo. Algumas coisas eu ainda utilizo desde lá de trás, né? São coisas que eu não deixei de fazer, mesmo que hoje em dia não seja mais, vamos dizer assim, moderno, né? Eu acho que aquilo que dá certo a gente não dá errado. A Fran tá aqui, seja bem-vinda, Fran. Boa noite. A Fada tá aqui já. Boa noite, Fada. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Saigon, Isa, sejam bem-vindas. Bom, hoje então a gente vai falar sobre essas dicas, tá? Sobre essa forma. Eu tô mexendo aqui e falando com vocês, gente, para eu abrir a tela aqui. Eu trouxe essas dicas, né, de formas de atendimento. Às vezes, quem é minha aluna pode já até ter ouvido falar em algum momento eu falar algumas das coisas que eu vou falar para vocês hoje, tá? Mas a aula, como ela vai ficar gravada, é aberta, então com certeza vão ter pessoas que não vão assistir isso. Então, por conta disso, nesse momento, que não é minha aluna, então por conta disso eu vou falar algumas coisas. Quem aqui, né, nunca passou por uma situação de fazer uma sobrancelha e ela ficar diferente, ficar assimétrica? Sobrancelha assimétrica, gente, é o terror de todo design de sobrancelha, de todo profissional que trabalha com isso, tá? Por quê? Porque na fase embrionária, lá atrás, quando o nosso corpo é formado, ele é feito, tem uma divisão que ele faz uma dobra. E com isso, gente, faz com que o nosso rosto, apesar dele ser todo plano, ele vem de uma junção de células. Não só o rosto, como todo o nosso corpo. Então é normal, às vezes, a pessoa ter um pé maior que o outro, uma mão maior que a outra. Além disso, a gente também tem o lado dominante, que é o lado que a gente trabalha mais. Então, dentro da nossa anatomia, a gente não é uma folha onde a gente dobra e ele vai bater igualzinho. Então, nós já possuímos algumas assimetrias. Algumas pessoas, essas assimetrias são menores e algumas pessoas, essas assimetrias são enormes e em pontos como a sobrancelha, muitas vezes visíveis. E isso pode incomodar muito a sua cliente. E nós, como designers de sobrancelhas, nós podemos amenizar essa parte que incomoda a cliente, desde que a gente saiba trabalhar e como trabalhar. Então, a primeira dica é a gente trabalhar o designer com o cliente sentado, tá? Quando eu fiz os meus cursos, eu chegava nas academias, nas escolas de design, né? Era tudo maca e a gente colocava o cliente deitado. E aí eu ficava incomodada, porque assim, desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre trabalhei sentada. Quando eu comecei lá atrás, 13, 14 anos, eu fazia com elas deitada no meu colo, a cliente deitava no meu colo. Quando eu comecei a trabalhar profissionalmente, eu fazia as sobrancelhas da cliente na cadeira dos cabeleireiros. Então a minha cliente ficava sentada.
Então eu conseguia ter menos problemas por conta disso, tá? E eu percebi isso que a diferença do meu trabalho quando a cliente estava sentada e a diferença do meu trabalho quando a cliente estava deitada, quando eu ia nas academias para fazer os cursos. Por quê? Lá a gente colocava a cliente deitada, plana, linda, relaxada, rolinho embaixo da perna, mãozinha tudo bonitinha, cliente super confortável. E aí a gente fazia sobrancelha. Quando a cliente sentava, que ela abria o olho, mexia o rosto, ação da gravidade, ação muscular, aquela sobrancelha ficava torta. E aí era o grande tormento, porque aí se a gente sentasse ela antes de fazer o procedimento, a gente tinha como corrigir, e quando a gente sentava depois do procedimento finalizado. Então eu comecei a perceber que eu tinha menos problemas de assimetria, porque eu trabalhava com a cliente sentada. Então eu comecei a ver, opa, isso tem a ver. Porque quando a cliente está sentada, ela tem o quê? Ela tem ação da gravidade, o músculo está trabalhando, né? E às vezes, gente, quando a gente põe a medida na sobrancelha, a gente faz o desenho, e quando a gente deita a cliente, a sobrancelha fica torta, as medidas estão diferentes. E aí eu falo para vocês, o que vale mais? É aquela medida, o número? O que vale mais? O número, a medida que você tirou daquela sobrancelha ou o que a cliente está vendo e o que você está vendo? Me respondam aqui, o que vocês acham que vale mais? O número medido ou o que a cliente está vendo? Por que eu estou perguntando isso? Porque uma das coisas que eu também observei, porque eu sou uma pessoa muito observadora nos cursos, era que a forma que as profissionais abordavam quando as modelos reclamavam que estava torta. Porque o que é automático a gente fazer, né? Automaticamente a gente pega o paquímetro e vai lá e vai medir. E as medidas estão certas. E aí a gente vira para a cliente e fala assim, mas a medida tá certa. Os números, tem 1,5 aqui, tem 1,5 aqui, tem 2 aqui, tem 2 aqui, tem tanto. A gente vai para números. Só que a cliente tá se olhando no espelho e tá torta. Você tá olhando a cliente no espelho e você tá vendo que tá torto também. Só que aí você faz a medida tá certa, então tá certa a sobrancelha? É uma coisa pra gente pensar, não é verdade? Afinal, a medida, já vou responder aqui, ninguém me retornou, né? A medida mais importante é a medida aparente, é aquela medida que a cliente está vendo, tá? E aqui já entra em mais um tópico do que eu ia falar para vocês. A gente estava falando do cliente sentado, né? E do cliente deitado, que o importante é a gente trabalhar o cliente sentado. E a segunda etapa, o segundo tópico que eu trouxe para vocês é a medida aparente e a medida real. O que são essas medidas, tá? Medida real é aquele número que você encontra do rosto da sua cliente. Então, por exemplo, ela tem 1,5 de distância do canal lacrimal para cá, ela tem uma sobrancelha de 5 centímetros, ela tem bilateralmente, tá? Ou unilateralmente, e aí nessas circunstâncias você vai igualar as medidas. Se essa tá maior e essa tá menor, você vai ver, ou você vai diminuir essa ou você vai aumentar essa, você vai decidir o que você vai fazer, né? Você tem que ver o que você pode fazer nessa situação. Mas você vai trabalhar com a medida real, é aquela medida que você encontra, tá? E a medida aparente é aquilo que você vê. Então, eu tô olhando aqui a minha cliente, eu tô vendo que essa sobrancelha tá mais baixa e essa tá mais alta. O que eu posso fazer? Eu consigo abaixar essa ou levanto essa? Como que eu trabalho, tá? Porque, gente, é importante a gente analisar isso, tá? Se eu tenho uma sobrancelha baixa e a outra alta, eu vou ter que trazer essa sobrancelha
pro lugar. E como que eu faço isso? Eu vou tirar tudo da medida. Naquele momento, aquela medida real que tá igualzinha não vai existir mais. Mas vai existir o quê? A medida aparente. E a medida aparente é aquilo que eu vejo e é aquilo que a sua cliente vê. Se eu for pegar o paquímetro, eu vou ver que essa vai estar mais alta, que essa daqui vai estar mais fina, seja o que eu tiver que fazer. Mas quando eu olho o conjunto, sobrancelha, olhos, nariz, o rosto da minha cliente, elas estão semelhantes, porque a gente não pode prometer sobrancelhas iguais, né? Mas a gente pode prometer sobrancelhas semelhantes, tá certo? Então, a gente já falou aqui, né, do cliente sentado. Optem por fazer os procedimentos de vocês na cliente sentada. E a gente já falou sobre a medida real e a medida aparente. Então, lembre-se sempre, gente, bota isso na cabeça de vocês. Por mais certa que esteja a medida que você fez no rosto da sua cliente, se essa sobrancelha, você olhando, a cliente olhando, estiver assimétrica, corrija a olho. Coloca a cliente sentada, vai lá ver, aqui tá baixo, levanta um pouquinho aqui tá muito alto, abaixa um pouquinho, para você trazer mais harmonia para essa sobrancelha. Então, já que a gente está falando de harmonia, que a gente está falando de simetria, que a gente está falando de medida real e medida aparente, a gente vai falar também sobre as correções dessas assimetrias, né? Porque o que acaba acontecendo, gente? Às vezes chegam sobrancelhas pra gente que a gente não sabe o que fazer, não sabe por onde começar, porque tá aquele montaréu de pelo, aquela sobrancelha, uma alta, outra baixa, uma começa aqui, a outra começa no meio da sobrancelha, às vezes muito curva, às vezes muito alta, e a gente acaba se perdendo na hora de trabalhar essa sobrancelha, por conta dessas assimetrias. Aí, o que normalmente o profissional faz? Ele trabalha isolado, ele faz um desenho para essa sobrancelha, ele faz um desenho para essa, vai lá, limpa, tira e fala assim, olha, é o que deu. Por quê? Porque a cliente já está acostumada com aquela assimetria, a cliente já está acostumada a olhar e ver a sobrancelha torta, que para ela tanto faz como tanto fez. Hoje, gente, eu atendi uma cliente que ela veio para micropigmentação. Ela não era daqui de Santos, ela fez em outro lugar, veio por indicação para fazer uma avaliação. Aí, quando eu falei o meu valor, ela falou que ela tinha direito ainda a um retoque lá onde ela fez na cidade que ela morava, que então ela ia para lá, porque ficava mais barato ela fazer uma viagem para fazer a sobrancelha do que ela fazer a sobrancelha comigo. Por fim, ela acabou que não foi e veio fazer hoje a sobrancelha. E ela falou que ela estava fazendo sobre protesto. E aí ela virou para mim e falou assim, o meu sonho é ter uma sobrancelha simétrica e bonita, que eu não veja elas tortas. Só que, gente, olha a minha responsabilidade, e eu tô falando isso para vocês verem como é profundo. Quando ela falou para mim que é o meu sonho, eu falei, opa, vamos lá. Eu falei, então a gente vai ter que remover. Quando eu falei que a gente ia ter que remover, ela deu um pulo da cadeira. Ela, mas eu vou ter que pagar mais. Eu falei, vai, porque a gente vai fazer um trabalho de remoção para depois fazer o trabalho. Se é o teu sonho ter uma sobrancelha simétrica, a gente apaga o que foi feito até hoje na tua sobrancelha para poder trabalhar numa tela em branco. Porque com o que você tem, ela já tinha um procedimento anterior. Eu falei, porque com o que você tem hoje, eu não consigo te dar uma sobrancelha simétrica. Eu consigo melhorar o torto dela. Porque eu não tô pegando uma tela em branco. Eu tô pegando uma sobrancelha que já foi desenhada várias vezes, cada vez por um profissional diferente. E eu não posso prometer para ela uma sobrancelha simétrica, porque eu tinha que corrigir um trabalho que fizeram e ela não queria sobrancelha grossa. E no final a sobrancelha ficou um pouco mais grossa, a sobrancelha
ficou mais simétrica do que tava, ficou bonita a sobrancelha, ela gostou, ficou um pouquinho mais grossa do que a gente imaginava, mas porque eu tive que fazer as correções necessárias para deixar a sobrancelha mais ou menos no mesmo nível. Porque uma sobrancelha era reta e a outra criaram um ponto alto nessa sobrancelha que não existia e o ponto alto ficou mais largo do que o ponto inicial. Então eu tive que fazer toda a sobrancelha dela baseada na espessura desse ponto alto para poder, porque senão ela não queria remover. E ainda ficou uma ponta que eu dei uma camufladinha, que são aqueles detalhezinhos que a gente pode corrigir com a camuflagem. Então, gente, é muito sério isso, é muito sério o nosso trabalho, né? Então, a gente tem que saber fazer essas correções de assimetria. E agora, eu vou falar para vocês as dicas de correção de assimetria. Quando vocês pegarem uma sobrancelha assimétrica, a primeira coisa que vocês devem fazer é medir a espessura dessa sobrancelha no ponto inicial e no ponto alto. Por que eu tô falando essa medida? Porque provavelmente essa sobrancelha a gente vai ter que mexer na espessura dela. E se elas estiverem com espessuras de ponto inicial e ponto alto próximas, a gente consegue fazer essas pequenas alterações. Agora, se essas medidas estiverem diferentes, a gente vai ter que usar uma outra tática para analisar o que pode ser feito, tá? Porque também é muito comum a gente encontrar aquelas sobrancelhas que ela é larga aqui no início, aí ela faz uma entrada aqui e depois ela desce o arco. E esse tipo de sobrancelha a gente tem que ver também o que pode ser preservado desse pelo da cliente. E às vezes essa sobrancelha, por ser tirada de forma errada, traz essas assimetrias, tá? Então, quando a gente pegar uma sobrancelha onde um lado é baixo e o outro é alto, o que eu vou ter que fazer, gente? Eu vou ter que abaixar a parte de cima da que tá mais alta e eu vou ter que subir a parte de baixo daquela que tá mais baixa. Porque quando eu tiro aqui e eu levanto aqui, eu coloco elas mais ou menos na mesma direção, certo? Estão conseguindo acompanhar até aqui, gente? Porque eu engato a primeira aqui, ó, e eu vou. A Fran tá falando que é o grande erro. Exato, Fran. Quando a gente vai corrigir, é por isso que eu tô trazendo isso para vocês hoje. Quando a gente vai corrigir uma sobrancelha, a gente tem que medir a espessura para ver se a gente vai ter condições de fazer esse trabalho. Descer o que tá mais alto e subir o que tá mais baixo. Quando eu falo em descer e subir, eu vou descer mexendo no arco superior e vou subir mexendo no arco superior, no arco inferior. Porque aí, ó, a sobrancelha, ela tá assim. Quando eu tiro em cima e eu subo embaixo, a sobrancelha entra na mesma medida, tá certo? Então, é super importante a gente lembrar sempre disso. E uma das coisas que ninguém se atenta é no ponto inicial. Todo mundo, gente, é incrível como eu vejo isso. Quando as pessoas pegam sobrancelhas mais retas e a cliente quer a sobrancelha arqueada, principalmente na micropigmentação, na rena também fazem isso. No designer não tem muito o que fazer, mas na rena e na micropigmentação é a coisa mais comum que a gente vê e é onde saem os absurdos de trabalho, tá? O que o pessoal faz? A cliente quer levantar a sobrancelha, o profissional inventa um ponto alto que não existe na sobrancelha da cliente e além dela criar esse ponto alto que não existe, ela vai lá e afina aquilo que a cliente já tem de pelo para ficar harmonioso com aquilo que ela criou e que não existe. Ou seja, ela estraga a sobrancelha da cliente, que é o que ela tem de pelo, que é o que a gente tem que preservar da cliente, cria algo que não existe, sendo que ela poderia simplesmente trazer uma angulação para essa sobrancelha, mexendo no ponto inicial.
Olha isso, gente. Como é sério. Eu posso criar um pontinho alto? Posso. Pouca coisa, discreto, para dar harmonia. Não aqueles trabalhos que vêm na pele, que a gente vê, que depois a cliente reclama falando que tá com cor diferente, porque onde tem pelo fica mais escuro e onde não tem fica mais claro. Quantos trabalhos assim vocês já viram no mercado, ou já viram no rosto de alguma cliente? Eu não tô falando que vocês fazem isso, tá? Mas eu tô falando que a gente vê isso e eu recebo muita gente reclamando disso, tá? Por conta disso, por conta de criarem pontos que não existem na sobrancelha daquela cliente. E o que dá mais dó é que a cliente fica quicando de profissional em profissional, tentando arrumar, porque aquela parte ficou claro. Aí na cabeça da cliente ela fala, não pegou, eu quero escurecer. E quando você chegou uma pra mim outro dia, que ela tava com a sobrancelha já quase preta, de tanto pigmento que o povo colocava, e continuava a diferença. Aonde tinha pelo era uma cor e aonde tinha pelo era outra. Aí eu falei pra ela, eu falei, amor, a gente vai ter que remover isso aqui. E eu nem vou falar oferecer a química, vamos partir logo para laser. Sabe por quê? Porque o laser vai agir mais rápido. Ah, mas aí eu vou perder tudo que eu já fiz. Vai perder e a gente vai começar um trabalho novo. Aí ela não quis. Então olha como o meu trabalho também fica atado. Ela pinta. Eu falei, não vou fazer. Aí conversamos, chegamos num acordo. Falei, ó, vamos tentar dar uma neutralizada. Mas eu falei pra ela assim. Eu falei, olha, isso vai durar 4 meses, 5 meses. Daqui a pouco você vai voltar aqui de novo. Pensa na possibilidade da gente remover isso aí. E uma sobrancelha extremamente grossa para um rosto super delicado. Tava uma coisa muito pesada. Então, gente, olha, é muito sério. Por isso que eu falo e eu bato na tecla. Treinem o design de sobrancelha. Esse é o que vai fazer você ser uma boa micropigmentadora, uma boa profissional em sobrancelha, que vai aplicar uma rena bonita. Porque 90% do nosso trabalho é o design. Então, quando eu falo para vocês que a gente consegue trazer ângulos para a sobrancelha, vamos supor que a cliente tem aquela sobrancelha aqui um pouco mais grossa, e aí ela afina e termina aquela cauda fina. Gente, aqui é mais fino, se eu for dar ângulo aqui, eu vou afinar mais ainda o meu ponto alto e meu ponto inicial vai continuar grosso. Se eu quero trazer ângulo para essa sobrancelha e essa sobrancelha reta, o que eu tenho que fazer, gente? Pego o ponto alto aqui, tiro a medida daqui, trago para cá, uso a base do meu pelo como referência e vejo a medida. Então, vamos supor que eu tenho meio de ponto alto, meio centímetro de ponto alto, eu vou ter 0,7 ou 0,6 de ponto inicial. Com certeza, a minha sobrancelha vai ter 8, 9. Então, eu sei que se eu usar a parte de baixo como referência e marcar em cima, eu vou perder aí uns 2 milímetros de pelo. E aí, quando eu tiro esse pelo, eu corto ele dessa forma aqui, eu faço isso aqui, ó. Aquela sobrancelha que é assim, ela faz isso, ó. Ela baixa, porque eu usei o meu arco inferior como referência e diminuí os milímetros de acordo com o meu ponto alto. Então, é essa visão que eu quero que vocês tenham quando vocês peguem uma cliente para fazer um trabalho onde vocês tenham que fazer correções de assimetria. Seja no design, seja na rena, seja na micropigmentação, principalmente na micropigmentação, porque se você faz um erro ali, a rena dali 15 dias sai, o designer, o pelo cresce de novo, mas a micropigmentação fica no rosto da cliente. E o trabalho que essa cliente vai ter para remover é custoso, é dolorido, é desgastante. Sabe por quê? Porque mexe com o nosso emocional. A cliente, ela investiu um dinheiro para ter uma sobrancelha bonita. Ela investiu o tempo dela, as expectativas. E mesmo que o trabalho não seja bonito,
ela olha no espelho e vê uma sobrancelha. E quando a gente tem que fazer um trabalho de remoção, é como se ela estivesse tirando aquilo que ela sonhou, aquela expectativa, aquela. Então, a gente. E a sobrancelha fica feia. Porque, bem ou mal, por exemplo, é a mesma coisa aqui. Se eu chegar um dia e for remover a minha sobrancelha, eu vou ficar sem. Imagina o meu rosto sem sobrancelha, ter que ficar mexendo no lápis até poder fazer uma nova. Então, gente, é muito sério isso. Eu tô com 2 pessoas que estão removendo. A gente vai entrar agora com a química para tentar só esse pedacinho aqui, que é o que tá faltando. O restante a gente já apagou tudo, porque aqui a pessoa, quando fez um risco que ficou tão profundo que ela já fez 3 sessões de laser e não removeu ainda. Então, a gente vai tentar, agora que tá mais clarinho, com a química para ver se sai, né? Para ela não ter que fazer mais uma sessão de laser. E depois a gente vai tentar fazer a correção. Gente, dá dó, ela toda semana ela tá fazendo rena. Com isso o pelo vai ficando mais escuro, dificulta depois para achar a tonalidade para micropigmentação. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração, tá? Falei para vocês de arco superior e arco inferior, então lembre-se sempre, ó, revisando. Quando tem assimetria, diminui o lado que está mais alto pelo arco superior, levanta a parte que está mais baixa pelo arco inferior e, se houver necessidade, angula, passa para a diagonal o ponto inicial. Com isso, você tem a correção dessa assimetria, tá? Agora eu vou falar um pouquinho de rena para vocês, tá? A rena tá super em alta, o pessoal tá gostando muito, os trabalhos de rena estão cada dia mais bonito. Porém, a gente tem ainda o problema da durabilidade da rena, que é pequeno, né? Mas as clientes gostam porque ele é um procedimento mais acessível. E as clientes acham que, por ser mais acessível, elas podem fazer com maior frequência. Quando a gente vai ver, elas gastam por mês quase o preço de uma micro-rena, onde ela vai ter a micropigmentação, né, durando aí 4 meses na sobrancelha dela. Então, é utópico achar que é mais barato, mas tudo bem, tem clientes que acham e que preferem, né? Então, a cada um tem a sua forma de ver as situações. O que eu falo em relação à rena? Hoje, gente, a gente tem produtos específicos para rena, tá? A gente tem o sabonete removedor, a gente tem o esfoliante, a gente tem várias coisas que a gente pode utilizar a nosso favor para ter um resultado muito bonito com a rena, tá? Porém, mesmo a gente tendo todo esse arsenal de produtos, toda essa parte, existem aquelas pessoas que têm dermatite, que tem descamação na sobrancelha. E isso foi uma das coisas que eu aprendi na raça, tá? Não que a gente olhasse e não percebesse, porque tem pessoas que a sobrancelha solta a casquinha mesmo. E aí, o que eu fazia? Eu limpava a sobrancelha, penteava com a escovinha, dava uma escovadinha para tirar o grosso da casquinha e aplicava a rena. E quando tirava a rena, a pessoa tava com a sobrancelha toda manchada. Isso mesmo. Aonde tinha a célula morta, que é a pele que ia sair, ficava escuro. E aonde estava a pele sadia, ficava na cor correta. Porém, olha o que acontecia. Quando a gente via que ficava mais escuro, a gente ia tentar remover ou com um cotonetezinho, ou com a própria escovinha para tentar tirar o forte, né, da cor que estava ali, e aquela casquinha saía. E a pele que ficava, que antes era manchada de escuro, agora ela era uma mancha branca. E assim, gente, muita sobrancelha tinha que reaplicar e ficava mais escura. Imagina a dor de cabeça disso, né? É bem chato mesmo. E a gente perde tempo, porque tem que refazer, ou a cliente vai embora com a sobrancelha falhada, a cliente fala, não tem problema, mas não volta mais, né? Então, são situações
que acontecem. Então, quando vocês pegarem uma cliente com dermatite ou descamação das sobrancelhas, com casquinha, gente, cuida dessa pele. Esfolia, faz argilo, que a argila também ajuda na parte para tirar essas células mortas. Vem com a escovinha, penteia, hidrata essa pele, porque depois é legal você passar um hidratantezinho. Tudo isso por que eu tô falando? Porque essa pele estando bem cuidada, ela não vai aparecer essas manchas, tá? Então você perde um pouquinho de tempo preparando essa pele para receber o procedimento, mas por outro lado, você tem um procedimento mais bonito quando se fala em finalização, tá? Essa finalização que a gente fala é aquela sobrancelha sem mancha, mais harmoniosa, seguindo o contorno do que a cliente tem de pelo, porque não é para criar pontos, rena é para realçar o que a cliente já tem. Você não vai fazer um desenho, uma cliente com uma sobrancelha como a minha, você vai fazer uma sobrancelha grossa com rena, não vai dar certo. Então, a gente tem que sempre se atentar a esses detalhes, tá? Essa dermatite que a cliente pode aparentar, se tiver em fase muito aguda, você vai lá, descasca, tira, faz a esfoliação e mesmo assim ela ainda permanecer irritada, essa é uma pele que está extremamente sensível. Então você tem que também alertar a sua cliente que por essa pele ser sensível, por você ter tido que fazer essa limpeza nessa pele, essa remoção de células mortas, que por ela colocar a rena, né, com um produto, ela colocar a rena com um produto químico, pode desencadear alergias, né? Então a gente tem que sempre se atentar a isso, tá certo? Deixa eu ver aqui. A gente tem que se atentar a isso para que a gente não tenha reclamações de trabalho. Às vezes, eu até falo para as clientes, olha, tua pele tá muito irritada hoje, vamos só fazer um lápis, não vamos botar rena. Por quê? Porque se dá qualquer alergia, ela vai falar que a alergia é da rena, que a alergia é do produto, que a alergia é do material, que, sabe? Pode ter 1000 possibilidades. Mas se você se resguarda, e às vezes é só a pele que tá sensível, que recebeu um produto químico em cima e reagiu, né? Então a gente tem que se precaver dessas determinadas coisas aqui. Bom, gente, hoje era uma aula mais de dicas mesmo, uma aula um pouquinho mais curtinha. Eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida, se quer perguntar alguma coisa, porque sempre eu falo para vocês, né? As nossas aulas, elas são são lives, né? Onde a gente tira dúvidas também, seja de micropigmentação, seja de atendimento ao cliente, seja de design, de micro-rena, de rena. Então, a gente tá aqui para bater esse papo e eu trazer sempre alguma coisinha para vocês, tá? Eu vou dar um tempinho aqui para vocês responderem, e porque aqui tem um delayzinho, né? Ai, a fada, caiu um raio, mas já tá tudo bem aí? Voltou, fada? Fala pra mim. Gente, sabe o que acontece? Hoje eu peguei uma sobrancelha, até eu cronometrei o tempo. Eu fiz a sobrancelha toda, tá? Toda a sobrancelha, inclusive com anestésico, em 1 hora. Eu tô batendo meu recorde. E quando eu falo sobrancelha, é micropigmentação, tá, gente? Não é design. Design é 15 minutos, 20 minutos, quando uma sobrancelha é muito complicada, tá?
Mas hoje praticamente meu dia foi só sobrancelha. E eu adoro quando meu dia é assim, né? Porque ele rende muito, eu consigo atender mais. Deixa eu ver aqui. Peraí. Não, hoje eu não falei sobre a marcação, tá? Mas eu posso falar para você, não tem problema. Quando a gente faz a micropigmentação e tá iniciando, eu sempre recomendo que use aquelas canetas cirúrgicas, tá? Que a gente encontra na internet, fazendo pequenos pontinhos. Por que a caneta cirúrgica? Eu já vi gente fazendo marcação com esmalte, eu já vi gente fazendo marcação com coisas absurdas. Eu gosto de trabalhar com a caneta cirúrgica, tá? Quando tá iniciando, porque ela não sai da pele e ela é um material que pode ser usado para procedimentos invasivos, tá? O inconveniente da caneta cirúrgica é que se você não tiver o que apaga a caneta cirúrgica, você pode ficar com os procedimentos pintadinhos. Eu tenho milhões de trabalhos cheio de pintinha, sobrancelhas lindas que eu não pude postar porque eu não conseguia tirar a caneta. Em 2 dias ela sai, mas a gente quer a foto bonita, né? E aí, a partir daí, eu comecei a trabalhar com a caneta em gel branca e nos cursos eu ensino como que eu faço a marcação, como que eu faço meu contorno com a caneta em gel branca, como que eu aplico o anestésico, removo sem perder aquela marcação e aí eu entro começando o trabalho. Quando é tebori, eu faço o esqueleto, se eu perder a marcação eu sigo ali. Quando é o dermógrafo, eu não trabalho com contorno, eu trabalho já no espiral. Então, desculpa, gente, eu trabalho com espiral. Então, eu vou fazendo o pixel em volta do contorno para que ele fique com aquelas pintinhas e aí eu não perco o trabalho, eu não faço aquela marcação compactada. Então, eu já tenho, por exemplo, a borda do meu trabalho, do meu procedimento já no pixel, tá? Às vezes eu faço até pintinhas mesmo, sabe? Se eu não for no pixel, eu vou fazendo pontinhos com o dermógrafo em volta do meu desenho, espaçados, para não ficar aquele monte de pontinho, tipo pontilhado, né? Mas pra gente poder saber aonde se guiar na hora do procedimento, tá certo? Mais alguma pergunta, pessoal? Olha, a gente já tá em quase 1 hora de aula. Que legal, passou bem rapidinho. Parece que eu comecei a falar agora. Tá certo que tá um monólogo hoje, né? Eu falo, vocês escutam. Tá quase aquele programa, fala que eu te escuto. Então vamos lá, pessoal. Se alguém tem alguma perguntinha para fazer, senão a gente vai encerrando por aqui, tá certo? Mas Fada, me responde uma coisa: você conseguiu reverter esse processo, né? Conseguiu terminar o procedimento com a marcação? Sim ou não? Gente, uma coisa aqui que eu tinha separado aqui também para falar para vocês. A gente tem, como eu estava falando hoje, produtos específicos para rena, tá? Mas às vezes a gente não tá com esses produtos na mão, mas a gente tem alguns outros produtos que podem nos ajudar, tá? Como, por exemplo, para a gente fazer a função de clareamento da rena, fazer aquele efeito ombre que a gente faz com o sabonete removedor de rena, a gente consegue esse efeito também com a Gima, que é aquele removedor de tinta de cabelo, tá? Ele também dá um efeito. O que que acontece? Um pouquinho mais forte, né? Tem que tomar cuidado para não cair nos olhos. A gente também pode usar o removedor de cera. Ele é um pouco mais oleoso. Normalmente eu indico o removedor de cera para peles mais secas. O adstringente de pele também ele serve para ajudar nesse clareamento. E aí eu indico ele para peles mais oleosas e o removedor de tinta de cabelo, ele vai para todos os tipos de pele. Deixa eu ver a resposta da Fada aqui.
Ai, respirou fundo e foi na fé. Graças a Deus ficou tudo bem, mas por dentro eu tremi igual vara verde. É assim mesmo, né? A gente fica nervosa porque a gente quer entregar um trabalho legal para nossa cliente, mas se a gente se desesperar, aí é que a gente não faz nada, né? Então a gente precisa o quê? Uma hora dessa, perdeu a marcação, mantenha calma, fala às vezes para cliente, ó, eu vou pegar aqui, pega a caneta, faz a marcação de novo, entendeu? Pega as medidas da outra que tá pronta e refaz, né? Porque é mais fácil você refazer a medida do que você ficar no olhômetro e errar. Depois de um tempo, o olhômetro funciona, tá, gente? Mas enquanto o olhômetro ainda não funciona, vá pelo paquímetro, pela linha, pela marcação, que é mais seguro. Afinal, é o seu nome que vai estar estampado literalmente no rosto da sua cliente, tá? Então você tem que observar isso e prezar por isso, né? Então é isso, gente. Parabéns, viu, fada? Vou ficando por aqui hoje. Um beijo grande para vocês, que hoje eu tô bem cansadinha, meu dia foi bem puxado. E agora eu vou chegar em casa, porque eu cheguei correndo, sentei aqui, o bebê já tava dormindo e agora eu vou chegar em casa, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus, até a semana que vem. Tchau, tchau!